Aleluia. Glória a Deus, né? Graça e a paz esteja com todos, amém? Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia. Eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, visto que nós também hoje temos a graça de podermos ceiar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Abre tua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo número 28. Deuteronômio, capítulo número 28, muito conhecido de todos nós. Eu creio que nós vamos conseguir desfrutar de algo da parte de Deus essa noite, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim para nós: e acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e obedecer, repita comigo: guardar e obedecer todos os seus mandamentos. Repete comigo: todos os seus mandamentos. Amém? Que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Uma promessa voltada, claro, para a nação de Israel. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós agradecemos pela tua presença. Nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de ler a sua palavra. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nunca falta de uma reunião como essa. Então tenho certeza que enquanto nós estamos aqui ministrando, nosso doce amigo Espírito Santo está passeando pela igreja, está convertendo o choro em riso. Pai amado, está abrindo porta onde não existe porta. Pai amado, está quebrando correntes, cadeias, grilhões, está libertando, está batizando, porque é isso que o Senhor faz. E nós exaltamos a Ti nessa noite, te damos toda a liberdade, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Se eu posso usar esse momento da palavra para falar ao nosso coração e que possamos sair daqui edificados assim, então, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa palavra, obrigado, veio ao meu coração. Confesso que essa noite eu queria trazer algo bastante diferente, no sentido mesmo de transferir aquilo que nós temos recebido de Deus, né? Algumas pessoas estiveram conosco aí na sexta-feira, no sábado, na cidade de Formiga, e nós recebemos algo bem denso da parte do Senhor, do Espírito Santo, né? Uma movimentação bem específica. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu levar isso lá para a igreja, né? Mas o direcionamento do Senhor foi um pouquinho diferente, né? E é importante a gente obedecer. Esse é o tema da nossa ministração nessa noite: obediência. Amém? Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre uma coisa que todo mundo gosta, sobre prosperidade, né? Certa vez, quando eu fui falar de prosperidade, alguém me falou assim: você também se rendeu à teologia da prosperidade? Eu falei: não existe teologia da prosperidade. Como assim não existe teologia da prosperidade? A teologia, tanto quanto o fundamento da nossa fé cristã, ele é baseado em 4 coisas, e a prosperidade não entra nela: criação, queda, redenção e glorificação. Então não existe a teologia da prosperidade, mas existe prosperidade bíblica. Quem está comigo, diga amém. Então, em alguns termos, nós vamos usar a palavra prosperidade. Por favor, não entenda no sentido singular. O que é um sentido singular? Um sentido deficiente que foi instalado na cabeça, né, da nossa geração, que prosperidade é ter muito dinheiro. Não, prosperidade significa abundância, no sentido literal da palavra, significa abundância. Amém?
Então, quando eu estiver falando de prosperidade, irmão, eu vou estar falando sobre abundância na sua casa, sobre abundância na sua família, sobre abundância no seu local de trabalho, sobre abundância financeira, sobre abundância espiritual. Amém? Só que o fundamento não é abundância. O fundamento é obediência. Eu amo Deuteronômio capítulo número 28, porque ele relata diversas bênçãos que o Senhor está prometendo então para a nação de Israel, né? E alguns dizem que isso é uma promessa específica para aquele tempo e para aquela nação. Eu de verdade não acredito nisso, né? Porque o Senhor Deus, Ele estendeu então a promessa que até então era só para Israel, também para nós. Amém? Pedro, ele escrevendo uma de suas cartas, ele fala sobre isso. Ele fala: olha, vocês são nação santa, uma geração eleita pelo próprio Deus, né? Depois do derramar do Espírito Santo, principalmente através da vida de Paulo, o Espírito Santo, ou seja, a promessa de Deus que antes era só para o povo de Israel, agora também vem sobre os gentios. Ou seja, Ele abre a porta para que eu e você que estamos aqui nessa noite também pudéssemos receber a graça maior, o maior presente de Deus na face da terra, chamado Espírito Santo. Amém? Então, se Ele abriu essa porta para que a gente também fosse participantes dessa graça, eu acredito que também nós somos participantes de toda a promessa que o Senhor Deus fez para Israel. Amém? E embora nós lemos apenas 2 versículos, né? Na verdade nós não chegamos a ler nem o versículo de número 2, né? Na verdade lemos sim, 2 versículos só. Mas já dá para entender todo o contexto, porque todo mundo sabe isso aqui de cor e salteado praticamente, as bênçãos. Mas a palavra de Deus é: se hoje não é amanhã, é hoje, é agora, porque Deus, Ele trabalha no presente. Amém? Deus trabalha no hoje. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, todas essas bênçãos virão. Ou seja, o posicionamento que você toma hoje vai acarretar algo para o seu futuro. Presta atenção nisso. A obediência que você faz hoje atrai a bênção futura de Deus para você. Amém? O posicionamento que você toma hoje, o ato de obedecer, de ouvir a voz de Deus, não amanhã, mas hoje. E não somente ouvir, mas também guardar aquilo que Ele está ordenando, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está ensinando. Isso acarreta para você uma provisão de Deus futura, não somente de bênçãos materiais, que é o mais supérfluo de todas as coisas, mas principalmente uma herança espiritual, da qual eu quero ser participante dela. Não por causa das ruas de ouro, não por causa do mar, né, que descreve como um mar de cristal. Nem sei como é que deve ser isso, né? 12 portas, e cada uma das portas é uma pedra preciosa. Não por causa dessas coisas insignificantes, mas porque o próprio Deus estará habitando ali junto comigo. Por isso que eu quero essas bênçãos espirituais, por isso que eu quero chegar lá. Mas o princípio é um só: obediência. A obediência, eu costumo dizer que ela não abre uma porta, ela abre todas as portas. Sabe, 1 Samuel capítulo de número 15, verso de número 22, você vai ler lá que Samuel, ele está falando com Saul, e Saul tinha desobedecido a Deus, e de repente eles querem fazer um baita de um sacrifício. Eles fizeram um baita de um sacrifício, e pode abrir lá, 1 Samuel 15, 22, parte B do versículo ali. Deus fala para Samuel transferir isso para Saul. Ele fala: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Sabe por que muitas das vezes nós temos que sacrificar coisas, pessoas na nossa vida? Porque desobedecemos.
Quem anda em desobediência sempre está sacrificando algo. Agora, quem anda na obediência não precisa sacrificar nada. A gente precisa entender isso. Quem anda em obediência não precisa sacrificar nada. Pastor, discordo. Abraão andava em obediência e precisou sacrificar Isaac. Me mostra onde ele sacrificou Isaac. Ele não teve que sacrificar Isaac. A meta do Senhor nunca foi fazer sacrifício, mas por causa da desobediência do homem, um primeiro sacrifício foi feito antes mesmo da fundação do mundo. Como assim, pastor? O cordeiro já estava preparado para ser entregue. Por causa da desobediência. Então eu estou citando pilares fundamentais aqui. Estou citando criação, estou citando queda, já estou citando plano de redenção. E há pouco atrás citei a questão da glorificação. Você precisa entender isso, porque tudo na Bíblia está conectado a isso. Deus criou tudo para não ter que sacrificar nada. Mas por causa da desobediência do homem, o sacrifício entra em jogo. E aí, eis o Cordeiro de Deus, João Batista anunciando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já havia sido preparado para o sacrifício. Jesus andou em obediência, sim ou claro? Andou, né, gente? Tem gente pensando ainda. Jesus andou em obediência. Não cometa esse erro. Pastor, então se Jesus andou em obediência, por que ele foi sacrificado? Por causa da nossa desobediência. E a gente precisa entender isso, que quando nós obedecemos a Deus, até mesmo aquilo que Ele nos pede, nós não entendemos como um sacrifício, porque nós sabemos que dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Até aquilo que nós temos pertence a Ele. Nós não temos nada que não provém dele. Tudo que nós temos é dele, a nossa família é dele, os nossos filhos são dele, tudo é dele. Sexta-feira o Senhor, Ele me usou lá, né, tal, estava orando por uma moça e Deus começou a me mostrar um monte de coisa que Ele queria fazer através da vida dela. Eu falei, Deus, e às vezes eu faço essas perguntas para Deus. Eu falei, Deus, o que está impedindo ela? Ele falou, os pais. E aí ela estava lá no chão, eu estava orando, né, e na hora que veio aquela sensação de os pais estão impedindo elas, eu já, você é a mãe dela? Não, sou a irmã. Cadê a mãe e o pai dela aqui? Chama eles aqui para mim. E aí naquele momento eu abracei eles, expliquei aquilo que eu tinha recebido da parte de Deus para a filha deles e falei assim, todo mundo vai passar por um tempo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que devolver os nossos filhos para o Senhor. Chegou a hora de vocês devolver ela. Vocês estão impedindo ela. Não façam isso. Chegou a hora de vocês devolver ela para Deus. Deixa Deus levar ela para onde Ele quiser. Deixa Deus usar ela da maneira que Ele quiser. Eu sei que a gente como pai, eu tenho uma menininha de 2 anos, eu falava isso para ele. Tem uma menininha de 2 anos, eu sei que a gente como pai, se possível, colocaria dentro de uma bolha para nada ferir, para nada tocar. É ou não é verdade? Mas chega uma hora, cara, que a gente tem que tirar eles da bolha. Por quê? Porque os filhos são herança de quem? Dos pais? O que a palavra de Deus nos ensina? Os filhos são herança de quem? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são herança dos pais. Os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem àqueles que os criou antes mesmo da fundação de todas as coisas. Devolve para ele, senão você vai ter que sacrificar ele. Abraão não precisou sacrificar Isaac, porque antes mesmo dele fazer o ato de sacrifício, ele já tinha devolvido. Ele falou, você quer Isaac? Estou te dando, foi o Senhor que me deu. Na verdade eu estou te devolvendo. A obediência gera esse coração. Que coração, pastor? De servo. A obediência gera isso em nós. O entendimento que tudo que eu tenho não é meu. Na verdade eu estou administrando aquilo que o Senhor está me dando. É a parábola dos talentos, né? Muita gente usa isso para talento literal, né? Um violão que você toca bem, uma bateria, um negócio. Eu entendo que não é isso.
Outros entendem o talento questão financeira também. Eu acredito que não é isso, mas o talento é exatamente tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. E qual que é a parada dos talentos? É que você tem que multiplicá-los. Não para você ter mais, mas porque um dia você vai ter que prestar conta e devolver para quem te deu. Quem está conseguindo entender isso nessa noite? Eu vou ser breve, só que eu estou na introdução ainda, difícil. Acho que a gente vai ter que começar a louvar menos, para ter mais palavra, porque eu acredito firmemente que o louvor é uma bênção. O louvor liberta, parte de adoração é essencial no culto, mas a palavra ela traz fundamento. Amém? Mas eu vou acelerar. Se você está entendendo, eu vou acelerar. Eu também acredito, você não é obrigado a acreditar como eu, mas eu vou trazer bastante base bíblica, né? Toda vez que eu trago muito versículo, a Lohane me abandona. Aí o dia que a gente não traz versículo, ela não me abandona, né? Mas tudo bem, eu vou citando aí, depois você, porque geralmente ela joga ali, mas está tudo bem. Existe um caminho de permanência em Deus. Quem aqui quer permanecer em Deus? O caminho de permanência em Deus se chama obedecer à palavra de Deus. Amém? O Senhor ele vai nos dizer lá em Mateus capítulo de número 7, verso de número 24: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, seus alicerces sobre a rocha. Ou seja, se vir uma tempestade, se vir alguma coisa contra aquela casa, ela não desmorona, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Entende agora a questão profética desse versículo? Cristo estava falando: vocês são a casa, eu sou a rocha, a pedra angular. Se vocês edificarem a vida de vocês em mim, vocês não serão abalados. E como que eu sei que eu estou me edificando em Cristo? Obedecendo. E o que é obediência? Nós ouvimos a palavra e nós caminhamos sob debaixo dessa palavra, nós obedecemos essa palavra. Se eu perguntar para todo mundo aqui, quem tem uma palavra de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Irmão, se você recebeu uma palavra, seja ela um alinhamento pessoal para a sua vida, algo bem singular do Senhor para você, uma promessa, seja lá o que for, um ministério ou uma palavra no âmbito geral, e principalmente essa palavra que todos nós recebemos e podemos desfrutar dela. Se você recebeu isso, caminha em cima disso, obedece. Pastor, isso é tão simples, mas tão difícil de praticar. Porque se a gente praticasse a obediência, a gente, não estaria sacrificando tanto. Tem pessoas que sacrificam as suas famílias no altar por causa da desobediência. Tem pais que sacrificam os seus filhos por causa da desobediência. Tem negócios que vão por água abaixo por causa da desobediência. Eu, que nem sou um mega empresário, já dei algumas consultorias empresariais para algumas pessoas no singular. Marcava um café, quero um direcionamento de empresa, eu vou começar um negócio. Boa, cara, vai lá, mete cara. Mas que não sei o que. Como que você faz com a questão de tributo, imposto? Falei, pago todos. E se tiver um centavo errado, coitado do contador. Para quem me conhece, isso não é de agora. Eu sou assim. Quando eu trabalhava para os outros, administrava a loja. Ainda bem que o André está aqui para me defender. Eu fazia conta de 1 centavo. O povo comprava coisa e não pegava nota. O André tinha que me abanar, que eu quase morria sem a... Falava, pelo amor de Deus, acha essa nota fiscal para a gente prestar conta. Porque isso é obediência. Honestidade faz parte do caráter do cristão. Aí o que acontece? Não obedece à lei. E não existe só lei de Deus para nós, existe a lei humana. E nós, presta atenção nisso aqui, nós os cristãos temos que ser os primeiros a obedecer à lei humana. Desde que a lei humana não seja contrária à lei das Escrituras, sobretudo a palavra de Deus. Mas se não choca, a gente tem que ser os primeiros a obedecer. Quer ver como que a gente não obedece? Depois das 10 ninguém para em sinal vermelho. É uma desobediência. O que a nossa lei diz?
Se o sinal está vermelho, o que você tem que fazer? Por que a gente não para? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de desobediência, a gente só não percebe. Por exemplo, existe um monte de placa pare, nas esquinas. Só que para o Brasil isso é só sugestivo. Por quê? Você está andando e você bate o olhinho ali rapidinho, se não vem ninguém, você entra e acontece um acidente. É justamente por isso, porque você não quer parar. Isso quando você, não sei se você já passou por isso, eu passo direto, né? Quando você está entrando e os motoqueiros entram na esquina sem parar e tem que quase jogar a moto em cima do passeio para não te pegar. Por quê? Porque tem uma baita de uma placa pare lá, só que isso para o brasileiro é sugestivo. Agora, se você for em outros países com uma cultura mais firme, que a lei é mais rigorosa, né? Coisa que aqui no Brasil não acontece. Porque se a lei do Brasil de fato fosse rigorosa, o Brasil não estava do jeito que está. Se tratando de política, mas não vou entrar nesse assunto. Quem está lá não devia estar, tinha que estar preso. Mas como a lei no Brasil não funciona, para a gente é sugestivo. Mas nos Estados Unidos, e a gente aprendeu isso lá, né? Lá em Itajaí, lá nos Estados Unidos, o cara foi visitar os Estados Unidos, o pastor estava pregando lá, e ele ficou encantado, porque ele começou a perguntar para o cara assim: por que vocês param aqui no shopping, na placa pare? Por que vocês param aqui sendo que não tem ninguém? Está vazio o shopping, não tem ninguém. Por que vocês param? E a resposta que ele recebeu foi: porque está escrito. Aqui a gente tem essa cultura. Se está escrito pare, a gente para. Se está escrito siga, a gente segue. Se está escrito proibido converter à esquerda, a gente não converte à esquerda. Está proibido converter à direita, a gente não converte à direita. Não interessa se minha casa é a segunda do lado esquerdo, a gente dá a volta. Aqui no Brasil não é assim, né? Não, mas minha casa é logo ali na esquina, eu sei que é contramão, mas eu vou rapidinho. Estou mentindo? É desse jeito. Porque a gente vem de uma cultura sugestiva. Agora deixa eu tratar na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Eu acho que eu não vou conseguir terminar a mensagem toda, mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Amém? As leis aqui podem até ser sugestivas, mas isso aqui não é sugestivo. Grave o que eu estou te falando. A palavra de Deus não é sugestiva. Deuteronômio 28 para mim é uma bênção, porque todo mundo gosta da parte da bênção, mas também fala de maldição. Se você desobedecer, e não fala obedece o que você quiser, fala obedece tudo, todos os mandamentos que o Senhor te ordena. Não é uma parte, essa aqui eu concordo, eu vou obedecer. Não, essa aqui eu não concordo tanto. É todos os mandamentos. E quais são os mandamentos? Aquele que Deus deixou. Alguns Cristo, presta atenção nisso, alguns Cristo veio e explicou o fundamento do mandamento, como por exemplo guardar o sábado. Cristo falou assim: não, meu pai trabalha dia de sábado, não é pecado você fazer o bem dia de sábado. Não, isso não era para ser assim. É porque o povo foi escravizado por 450 anos, então eles precisavam de um dia de descanso. O povo não estava entendendo que até o próprio Deus no sétimo dia descansou. Então a gente santificou aquele dia para o Senhor. Mas agora eu vim, o santo, o imaculado, eu desci na terra totalmente santo, puro, e eu sou Senhor do sábado. Tá vendo? Foi uma lei que Deus deu para Moisés, mas Cristo mudou. Algumas coisas você vai ler Cristo dizendo, principalmente Mateus capítulo de número 5, capítulo de número 6, dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu agora vos digo isso. Ele está mudando lei. Moisés mandou vocês fazerem isso, mas um novo mandamento eu vos dou, amai uns aos outros. Ele está mudando. Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Não é assim mais. Ame os vossos inimigos, ora por aqueles que vos perseguem. Jesus, mas está ficando muito difícil. Pois é, essa é a nova lei. Pastoreio que ele não mudou, continua igual. Era para aquela época, negativo, continua igual. Se Cristo não mudou, eu não tenho a capacidade de mudar por causa da minha interpretação. Isso é Bíblia, gente. Se a gente acredita que a Bíblia ela é inerrante, infalível, e ela é a palavra de Deus
leia ela como palavra de Deus. E palavra que vem de Deus não é sugestiva. A palavra que vem de Deus, ela é diretiva. Obedece, se mantém nessa palavra, segue isso aqui e você será bem sucedido. Sua família vai prosperar, a sua casa vai prosperar, a sua despensa vai prosperar, a sua empresa vai prosperar, os seus relacionamentos vão prosperar. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Quantos dias eu tenho que ficar de jejum? Nenhum dia, irmão. O seu jejum não atrai o favor de Deus. Não, o seu jejum é para matar a sua carne. O que atrai o favor de Deus para você é a sua obediência a Deus. Essa é a minha teologia da prosperidade. Qual que é a sua teologia da prosperidade, pastor? 4 letras: obedecer. Quer prosperar financeiramente falando? Eu vou te dar a Bíblia para você ler. Primeiro de tudo, obediência ao Senhor Deus. Obediência ao Senhor Deus. Segundo, trabalho. Nunca achei na Bíblia falando que você precisa fazer campanha para enriquecer. Mas eu sempre achei na Bíblia dizendo que se você obedecer a Deus, você vai ser um cara próspero financeiramente. Mas também se você não for preguiçoso. Provérbios fala muito disso. Aquele que ama o sono, a pobreza o alcança. O preguiçoso disse para si mesmo: eu não posso sair lá fora porque tem um leão. Salomão era hilário, né? Tem um leão lá fora me esperando, então eu vou ficar aqui dentro. Ou seja, eu não vou fazer nada, eu vou ser à toa. Deus nunca usou gente à toa. Presta atenção na Bíblia. Todos os caras que Deus chamou estavam trabalhando. Não tinha nenhum com a perna para cima. Todos estavam trabalhando. Jesus, eu falo muito isso, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, tá bom, você vai entender. Mas Deus, ele chama Gideão. Gideão está à toa? Não, gente, Gideão estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Pastor, mas ele estava no lugar errado. Mas estava trabalhando. Aí Deus tira ele no lugar errado e coloca ele no lugar certo. Falou: você estava até trabalhando, malhando trigo no lugar errado. Porque lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer uva, né? Pisar nas uvas para fazer o vinho. Você está até na posição errada, mas visto que você é trabalhador, eu vou te colocar na função certa. Deixa eu te trazer para chefiar o meu exército e libertar Israel, porque foi para isso que eu te chamei. Seja forte e corajoso. Vai nessa tua força, homem valente. Valente, mas eu estou escondido. Pois é, porque você está no lugar errado. Agora obedece a minha palavra e você vai para a posição certa. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Balança a mãozinha assim. Ui. Davi a mesma coisa. Deus manda ungir o rei. Davi está lá trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Quem estava em casa eram os irmãos. E eu não estou dizendo que os irmãos eram uns vagabundos que não trabalhavam. Não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos dele eram de guerra. Mas de repente o Senhor encontra Davi aonde? Lá no lugar de trabalho dele. E eu imagino Davi lá no meio do campo, cuidando das ovelhas do pai dele. E enquanto ele cuida, ele fala assim: a maré está tranquila, está tudo bem. Hoje não tem leão, graças a Deus. Hoje não tem urso, hoje só tem passarinho cantando. Deixa eu aproveitar e colocar o meu coração diante do Senhor, que eu estou com tempo aqui no trabalho, né? Então à toa eu não vou ficar. Porque a gente aprendeu isso, né? Um ditado popular: mente vazia é a oficina de quem? Eu imagino Davi lá: não, está tão tranquilo que eu estou tão à toa, só que à toa eu não vou ficar, porque daqui a pouco começa a vir os pensamentos errados. Aí ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, Ele me guia pelas águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Guia-me mansamente às águas de descanso. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Faz meu cálice transbordar. Unge a minha cabeça com óleo. Pastor, você está citando tudo fora da ordem. Não tem problema, irmão. Está lá, lê. Quer ler na ordem, lê lá. Eu não sou uma enciclopédia bíblica também, né? Deus nunca usou a gente à toa, gente. E qual é o nosso problema? A gente só quer descanso. Só ficar de boa. E eu agora falei questão de trabalho, mas sua família também. Trabalhe pela sua família. Pastor, mas eu já trabalho das 6 às 6, às vezes das 6 às 8, às vezes das 6 às 10. Não é esse tipo de trabalho. Só isso não é suficiente, você está trabalhando errado.
Porque se a sua mentalidade de trabalhar pela sua família é só levar dinheiro para dentro da casa, você é o mais miserável de todos os homens que eu conheço. Sua esposa não precisa de mais dinheiro, ela precisa de um marido presente, que a ame e a respeite como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se a esposa acha que também isso é só trabalhar para ajudar o marido a pagar as contas, você é a mais miserável de todas as mulheres que eu conheço. Porque seu marido não precisa só de ajuda para pagar as contas, ele precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa da mulher sábia que edifica a sua casa. Trabalhe. Os casados aqui me entendem. É fácil sustentar uma família, gente? Não, porque o sustento da família não é só financeiro. É ou não é? Se fosse, estava tudo resolvido. Todo mundo morreria de trabalhar e todo mundo estaria feliz. Por que que casamentos de pessoas ricas, extremamente ricas, vão à falência? Porque casamento não se sustenta com dinheiro. Embora a falta de dinheiro também pode destruir um relacionamento. Pastor, então o que que você está tentando ensinar? Equilíbrio. Não adianta nada você trazer milhões de reais para casa, mas ser um cara ausente. Quem se ausenta abre espaço para que outro se apresente. É simples assim. Vai lá, trouxa, não aparece em casa 1, 2 semanas, fica só trabalhando. O Ricardão vai aparecer lá na sua casa. Fica nessa palhaçada de brigar com a sua mulher, ou a mulher brigar com o marido e ficar 3, 4 dias sem conversar. A Jezabel está conversando com seu marido lá no emprego dele. E quando ela descobre ainda que você está brigado e sem conversar, e parece que a pomba gira, desce mesmo. Obediência de princípio. Pastor, mas isso não parece ser princípio bíblico. Como não, gente? Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Simples. Ou seja, amar com toda intensidade, não só com o bolso, com o coração, com a mente, com as palavras, com as atitudes. Estou pegando esse lado de relacionamento que eu lembrei que nós estamos no mês do namorado. Os pais e os filhos. Engraçado que os pais, eles sempre exigem dos filhos obediência. É ou não é verdade? Pastor, é o primeiro mandamento com promessa: honrai pai e mãe, né? Para que se prolongue os seus dias na face da terra. Eu não discuto com você, você está completamente certo. Mas vai ler mais um pouquinho da Bíblia lá em Efésios. Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Você quer honra? Para de encher o saco da criança a troco de nada. Você vai estressar ela. Aí na hora que ela dá uns gritos, porque é o jeito que ela sabe se expressar, você fala: desonra, vai morrer jovem, seus dias não vai prolongar, porque você está sendo antibíblico. Você também. Você está lá cutucando a onça. Tem pais que eu não consigo entender como que eles conseguem. A criança chega feliz porque tirou um 10 na prova. O cara consegue falar: não fez mais que a sua obrigação? Você está de brincadeira? Como assim não fez mais que a obrigação? Mas está lá para estudar, pastor. Pois é, um monte de gente estava lá para estudar na escola e um monte de gente tomou bomba. Mas seu filho não, ele fez a diferença. Ele botou a cara no livro. Ele é diferente dos demais da sala dele. Ele foi um aluno exemplar, tirou 10. Você fala que ele fez mais que a obrigação dele é ir na escola. Estudar é outros 500. Que o conselho tutelar obriga ele a ir para a escola. Passar de ano, eles não estão nem aí. Passa quem estudar. Principalmente quando chega no colegial. Eu tinha uma professora que ela era bizarra, muito doida, mano. E eu amo a vida dela, mas ela era tão, sei lá, acho que é anos e anos de experiência, cara, que ela era engraçada, porque ela escrevia olhando pra gente. E ela escrevia reto, isso que me deixava incomodado. E aí ela escrevia reto e olhando pra gente. E ela olhava pra gente falando assim: ó, tô passando a matéria, quem não tiver copiando, não tô nem aí. Quando eu chegar lá no final eu vou apagar. Copiou, não copiou, fica sem. Eu falava: gente, essa mulher não é de Deus não. O que está acontecendo? Que loucura. Aí uma vez perguntaram isso para ela, falaram: mas por que você é assim? Ela falou assim: você acha que eu vou obrigar alguém a estudar? Vocês já vêm na escola com essa finalidade. Vocês não são obrigados a estudar, mas eu também não sou obrigado a
ficar aguentando aluno preguiçoso na minha sala. É simples assim. Quem se esforçar, passa. Quem não, fica aí. Aí a gente volta para a família. Seu filho vai lá, tira 10, fala: aí, filhão, fez mais que sua obrigação. Você acha que isso aí vai trazer para ele ânimo de continuar estudando ou desânimo? Vamos ser conscientes, por favor. Vamos voltar a obedecer a palavra. E eu estou no tópico 1 ainda, meu Deus, mas eu já estou acabando. Talvez algum dia a gente continue sobre a obediência, que é muita coisa. Mas eu quero ler uns versículos aqui, deixa eu ler. Isso vai ser importante, porque a Bíblia se explica com Bíblia. A Bíblia não se explica com mais nada. Então eu quero trazer fundamento bíblico para você aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem está recebendo algo do Senhor hoje? Glória a Deus. João. Quem é que ama a Deus? João capítulo de número 14, verso de número 15 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Quantos aqui têm acesso aos mandamentos de Deus? Só para eu ter ideia assim. Todo mundo tem acesso a uma Bíblia? É os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, em algumas traduções diz e os guarda, outras dizem e os obedece, esse é o que me ama. Aí João capítulo de número 14, não é? Vai, vê aí. Se me amais, é isso mesmo, guardais os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Se vocês me amam mesmo, guarda, obedece os meus mandamentos. Essa é a maior prova de amor irmão, é a maior prova de amor que você pode fazer por Jesus. Guardar aquilo que Ele ensinou, obedecer aquilo que Ele está falando. A gente acha que a maior prova de amor para Jesus é às vezes a gente entrar num jejum doido, né, de 3 dias, 1 semana, 40 dias. Irmão, isso não é prova de amor a Jesus. Prova de amor a Jesus é obediência. A gente volta lá em Samuel. Obediência é melhor que o sacrifício, porque não adianta você estar fazendo sacrifício em desobediência. Seu sacrifício é inútil. Pastor, existe algum sacrifício inútil para Deus? Sim. Aquele que não tem coerência com a obediência. O cara está jejuando, mas está fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Irmão, você vai morrer de jejuar, você vai virar pele e osso, de verdade, nada vai acontecer na sua vida. Porque um princípio que abre portas não é o jejum, é a obediência. O jejum ele serve para matar a nossa carne, para nos tornar mais sensíveis à movimentação de Deus e entender o que Ele tem para a gente, para a igreja e enfim, essas coisas. É para isso que serve, uma autonegação. Mas o favor de Deus que eu espero do fundo do meu coração, e eu espero de verdade que você esteja sendo alcançado pelo favor de Deus hoje, pelas bênçãos do Senhor. Você não recebe só com jejum. Pode fazer seu jejum, não é pecado, tem que fazer mesmo, isso ajuda. Mas se tiver em desobediência não vai ajudar nada. Pastor, você sempre joga um balde de água fria na gente. Gente, eu não jogo balde de água fria, eu jogo Bíblia. É o que a Bíblia é. Qual que é o nosso problema? É que a gente se fere com esse tipo de palavra pelo seguinte. Abre para mim aí o Anderson, 1 João capítulo de número 5, verso de número 3. Tem alguma coisa lá, não sei de cor, abre para mim por favor. 1 João capítulo de número 5, verso de número 3. Mas é importante, e eu já vou encerrar, para a gente ceiar, amém? Quem está com vontade de ceiar aí? Onde que eu estava? João. Obrigado. Mas olha só, antes de João eu ia falar alguma outra coisa. Enfim, passou. Se eu lembrar eu falo. Isso. Quem que foi? Vejo que tu és profeta. Obrigado. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são? Não são? Eu não gosto de tirar nada e pôr nada na Bíblia, mas vamos trocar o guardar por obedecer, que são sinônimos. Amém? Nesse contexto são sinônimos, guardar e obedecer, né? Mas nisso consiste o amor. De quem? De Deus. Obedecer os mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados.
Pastor, então por que está pesado para mim? Eu vou te explicar. Porque que às vezes você acha que o mandamento de Deus, isso aqui é forte. Eu vou encerrar com isso. Estou igual o pessoal da Assembleia, né? Isso aqui é forte, mas é verdade, é uma lapada. Mas por que que às vezes as coisas, o obedecer a Deus fica pesado para a gente? Porque muitas das vezes obedecer a Deus significa desobedecer a nossa própria vontade, e a gente não ama mais a Deus do que ama a gente mesmo. A gente ainda não conseguiu, cara, entrar num ambiente como o apóstolo Paulo entrou, falando assim: cara, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas essas coisas eu considero como perda, como esterco, como nada. Mas não, as coisas que são do alto para mim é um tesouro. É nisso que eu estou focando. Eu não tenho os olhos fitos nas coisas terrenas. Eu não tenho os olhos fitos se eu vou ter o que comer. Não. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora eu esqueci a referência, estava com ela na cabeça, mas falei tanto que eu esqueci. Mas tudo bem, lê a Bíblia que você acha ali, tá? Atos para frente, vai estar em algum desses livros para frente aí, em algumas cartas. Mas Paulo fala o seguinte: gente, eu entendi a questão. Eu aprendi a viver contente em toda situação. Sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Mas eu estou contente em qualquer situação. Paulo, por que você está contente em toda a situação? Porque a minha esperança está em Cristo. Está escrito exatamente assim, pastor? Não, a primeira parte está, a segunda não. A segunda é o que estou falando. Porque minha esperança está em Cristo, porque Ele é tudo que eu tenho. Nele eu existo, nele eu me movo. É Cristo. Então, se a gente entende que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, nós precisamos começar também a obedecer o que vem dele. Amém? Isso não vai ser um peso para você. Só vai se tornar um peso se no conflito de ego você sair vencendo. Só vai se tornar um peso para você se o seu filho for mais importante que Deus para você. Aí se torna um peso. Só vai tornar um peso para você se as suas finanças for mais importante que Deus. Deus está te abençoando nas suas finanças, você está dando glória a Deus, você está em paz, Cristo mexe nas suas finanças. Cuidado, irmão. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu. Yes. Sabe onde tem que estar o nosso tesouro? No alto. Mateus capítulo de número 6. Agora eu vou encerrar de verdade. O pastor quiser já ir se aprontando aqui para Santa Ceia, vamos lá. E você também pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu só preciso confirmar uma última vez. E de verdade eu consegui ler um tópico só e foi muita informação, né? Mas uma próxima a gente continua. Ainda tem mais 3 pontos aqui sobre a obediência para falar, mas Deus sabe o que faz. Amém? Mas quem entendeu aqui? Quem recebeu algo da parte de Deus? Então tá bom. Então é porque não era para ser os outros tópicos. Mas enfim, termino com Mateus 6. Acho que está lá para o finalzinho. Mas Cristo ele começa a dizer: não junteis tesouros neste mundo. Achou? Põe aí para não falar errado. É isso aí. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrão minam e roubam. Mas ajunteis tesouro. Ajunteis tesouro, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o seu. Então ajuntei tesouro nos céus. Amém? O Andes voltou o versículo. Passa o Andes, por gentileza. Isso. Não é? Onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Verso seguinte. Apaga aí para mim, gente.
dispersa não. O que está escrito ali? Se o seu tesouro está lá, ainda que ele mexa na sua família, seu coração está lá. Se o seu tesouro está lá, ainda que ele tire tudo que você tem, louvado seja o nome do Senhor. Você vai conseguir ter um posicionamento de Jó. Muita gente fica, completamente deslumbrado. Como que Jó conseguiu? É porque ele sabia onde estava o tesouro dele. Ele entendeu aquilo que Paulo foi explicar depois. Gente, morrer para mim é lucro. Vocês não estão entendendo? Vocês acham que eu estou achando ruim de morrer? O meu tesouro não está aqui na terra. Mas eu não elimino o favor de Deus na terra. Mas para você também receber o favor de Deus na terra, em todas as áreas da sua vida, ser abundante. Todas, pode pensar em todo. Saúde, finanças, família, negócios, tudo. O princípio de tudo é a obediência. Tudo. Pastor, mas depois eu vou ter que fazer outras coisas. Vai, mas o principal é a obediência. Não existe outra. Se eu quiser enriquecer, eu vou ter que trabalhar. Sim, mas antes de trabalhar, obedece. Mas se eu quiser ir mais profundo em Deus, vou ter que orar mais, vou ter que jejuar, vou ter que ler mais escrituras. Sim, mas o princípio é obedecer. Porque você pode, ter todo o conhecimento bíblico e ainda assim ser um rebelde. Sabe quem conhece mais de Bíblia em toda a face da terra? O diabo, e nem por isso ele deixou de ser diabo. Ele conhece, ele tem o conhecimento, mas ele não obedece, ele só sabe. Então você pode ter todo o conhecimento do mundo e continuar sendo um rebelde, um desobediente. Isso não vai mover a favor de Deus para o seu lado. O que move a favor de Deus é a obediência. Grave isso no seu coração. O que move a favor de Deus é a obediência. Mais certo que você já recebeu o maior de todos os favores, a redenção por meio de Cristo Jesus. Amém? Esse é o maior dos favores, a redenção em Cristo Jesus. É por isso que a gente está aqui. Por causa das misericórdias do Senhor. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Feche os seus olhos, Pai. Nos dê um coração obediente. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Muitas vezes, Pai amado, nós obedecemos muito mais a algum líder, a algum chefe nosso, do que a palavra do Senhor. E isso está errado. Ninguém tem mais autoridade que o Senhor. Na verdade, o que nós temos além de Ti? Pai amado, com um sopro, o Senhor destrói tudo que a gente conhece, que a gente vê. Toda a terra está no domínio das Suas mãos. Mas eu quero te pedir, Pai amado, se possível, se nós temos achado graça aos Seus olhos, que o Senhor, Pai amado, possa trazer a prosperidade sobre a vida de todos que estão aqui. Sim, Deus, eu oro por uma abundância espiritual. Eu oro por uma abundância familiar. Pastor, o que é uma abundância familiar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós não queremos abrir mão de ninguém. É eu e a minha casa. Toda a minha casa vai servir ao Senhor. Por favor, nos conceda essa abundância, essa graça, Jesus, na área da nossa família. Prospera negócios que estão sendo apresentados aqui agora, em nome de Jesus. A empresa, Pai amado, que às vezes não é nossa, mas a gente trabalha por ela, prospera aquela empresa, Deus, porque é de lá que a gente tira o nosso sustento. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos Te obedecer, não simplesmente para alcançar o Seu favor ou as Suas bênçãos, mas porque, Pai amado, nós nos rendemos a Ti. E quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós perdemos o domínio de tudo. Por isso nós temos que obedecer ao Senhor, porque agora nós somos escravos do Senhor. Nós estamos crucificados contigo. Se somos, Pai amado, membros de um só corpo,
O Senhor é o cabeça. O cabeça manda, o cérebro manda. Pai amado, informação para todo o corpo, para que o corpo se movimente conforme o cérebro está mandando. E se nós entendemos aqui como igreja nessa noite que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, nós precisamos nos submeter à sua soberana vontade. Como diz Romanos capítulo de número 12, finalzinho do verso de número 2, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim nós te entregamos toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Podemos aplaudir o único que vive e reina para sempre.